No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo escreveu que, quando ele era criança, ele pensava como criança, falava como criança, sentia como criança, mas depois que ele cresceu, ele deixou de agir como criança. Nós aprendemos com essa narrativa, com essa palavra que Paulo escreveu no livro de Coríntios, para aplicar em nossas vidas também. Eu não sei se você também fez a mesma coisa quando era criança, mas tudo que você ganhava, ou que você sonhava, os teus sonhos incríveis que você imaginava para o futuro, você corria e contava para os seus coleguinhas. Você gostava de contar para a sua mamãe, seu papai, os tios, tias, enfim. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que certas coisas em nossas vidas, nós não devemos assim falar tanto para as pessoas, principalmente nossos sonhos, coisas que nós queremos conquistar, porque se a gente parar e analisar a vida de José lá no Egito, foi exatamente dessa forma. Ele sonhou e correu contar para os irmãos dele, mas ele não imaginava que os irmãos não gostariam de saber daquele sonho e estavam já com ódio de José, porque eles achavam que o pai deles, o Jacó, gostava mais de José do que deles mesmos. E se a gente ler a história, a gente vai chegar à conclusão e vai analisar ali que os próprios irmãos de José já odiavam aquele garoto. E depois que ficaram sabendo do sonho que ele teve, os irmãos passaram a odiar ainda mais o José. Uma vez até me falaram, não importa, pode falar os seus sonhos para as outras pessoas. Quando Deus tem um plano da tua vida, Deus vai fazer acontecer, Deus vai agir e nada vai atrapalhar. Então, aquela forma que aconteceu com José, de falar o sonho para os irmãos jogaram ele no buraco, depois venderam ele como escravo e José ser levado para o Egito, já fazia parte de um plano de Deus. É um processo que José precisava passar e os irmãos de José então colaboraram com Deus. Pelo menos o que algumas pessoas pensam que seja assim. Eu já penso diferente. Claro, uma certa vez, um certo tempo, eu também pensava dessa forma. Mas eu penso, quando Deus quer que realmente abençoar a sua vida, quer que você chegue em algum lugar, nada vai impedir. Mesmo que você não conte os teus sonhos para as pessoas, Deus vai fazer com que você chegue até aquele local onde você almeja, que você conquista os teus sonhos, porque Deus conhece os desejos do teu coração, e se Ele achar que aquilo vai ser bom para você, se Ele tem certeza, claro que ele sempre tem certeza de algo vai ser bom, ou se algo não vai ser bom para você, então Ele vai fazer com que realmente aconteça na tua vida aquilo que vai te fazer bem. Não precisa de intermediários. José, na verdade, ele contou para os irmãos, e os irmãos de José agiram daquela forma, porque José, de certa forma, sem querer, claro, ele não entendia que aquilo estava acontecendo, ele só queria a alegria que os irmãos festejassem com ele também. Ele queria contar a novidade, o sonho que ele teve à noite, ele estava assim, ansioso para falar para alguém. Tanto que até mesmo os pais deles não gostaram, nem o pai, nem a mãe de José gostaram daquele sonho, né? Eles acharam que José estava sendo presunçoso, falando aquilo, achando que os irmãos e os próprios pais se dobrariam diante dele. Então José, de certa forma, como já disse, foi sem querer, claro, ele estava antecipando, ou pelo menos tentando modificar os planos de Deus. Deus já tinha um plano na vida dele. Se ele não contasse o sonho para os irmãos, para os pais, e ele não fosse jogado naquele buraco, vendido como escravo, Deus daria um jeito, criaria uma forma de José chegar até o Egito, e lá ele se tornaria governador daquele local, para que no futuro ele pudesse abençoar tanto os moradores lá do Egito, também quanto todas as pessoas da família dele, todos os moradores da terra, na época que aconteceu 7 anos de grande seca naquele lugar. Então, o que eu quero dizer para você, e apliquei na minha vida também, é de segurar. Se eu tenho um sonho e quero que realmente aconteça, vou falar com alguém, falo com Deus. Ou fale com alguém que realmente você confia. Mas são poucas pessoas que você pode confiar. A maioria das pessoas não vão querer se alegrar com você em saber que você está prestes a conquistar algo que talvez ela mesma não tenha conseguido. Talvez a pessoa também idealizou ter conquistado alguma coisa na vida e não conseguiu. Dificilmente aquela pessoa vai torcer para que você seja feliz e concretize os teus sonhos também.
Então fale para Deus, conte para Deus. Fala, Deus, eu quero isso da minha vida, eu estou imaginando isso, eu quero aquilo, e assim vai acontecer. Deus vai fazer com que aconteça na sua vida. Deixa eu falar uma história para você. Eu conheci uma pessoa que estava querendo comprar uma casa. E essa pessoa, esse conhecido meu, foi até a imobiliária e tinha um projeto bom naquele lugar para ele comprar aquela casa. Até viram a possibilidade, a forma de pagamento, uma entrada ali para garantir que a casa fosse segurada para ele. Ele analisou, sentou com o dono lá da imobiliária, né? E o dono da imobiliária conversaria com o proprietário do imóvel e assim a casa seria vendida para essa pessoa. Essa pessoa estava para se casar e queria, antes do casamento, investir numa casa, investir num lugar para que fosse morar. Ele não pensava em pagar aluguel, ele queria pagar a prestação de uma casa própria. E estava analisando lá a forma de acontecer aquilo, fizeram um plano bom, apresentaram uma casa num bairro até muito agradável para o meu amigo, e ele ficou feliz, voltou para casa, contou para a esposa. E, infelizmente, no trabalho ele chegou e contou para um amigo dele do que estava acontecendo e de como foi feito o processo da documentação, de como seria para ele conseguir comprar a casa própria. E assim ficou por alguns dias, ele ficou esperando a resposta lá da imobiliária, passou a data prevista do que estava combinada, que o dono da imobiliária retornaria para ele, para que ele fosse até a imobiliária para assinar os documentos. Ele pensou, puxa, o que será que está acontecendo, né? Pegou o telefone e ligou lá para a imobiliária. Para sua surpresa, o rapaz que atendeu disse, olha, nós ainda não temos um retorno do proprietário do imóvel, então eu peço para você que tenha um pouco de paciência, aguarde mais uns dias e assim que ele retornar para a gente, nós vamos entrar em contato com você. Você vem até aqui a imobiliária para assinar os documentos, para poder finalizar a nossa negociação. Ele ficou feliz, né? Ficou tudo bem. Então, se é assim, não conseguiu falar com o proprietário, tudo bem, vou aguardar mais um pouco. Mas ele estava ansioso, não via a hora de poder ir até a imobiliária, claro, e assinar os documentos. Ele queria conquistar a casa própria, era o sonho dele. Mas os dias foram passando e nada do retorno lá da imobiliária. O que ele fez? Ele ligou novamente. E foi a mesma resposta, não conseguimos ainda o retorno, o proprietário foi viajar, ainda não voltou, estamos esperando ele chegar. E assim que ele retorne, nós vamos conversar com ele e daremos uma notícia para você. E a gente marca um dia para que você venha aqui até a imobiliária, assine os documentos e assim você já possa se tornar proprietário daquela casa que você escolheu. O rapaz, desta vez, ele ficou preocupado. Falei, puxa vida, tem alguma coisa errada acontecendo. Ele foi até a imobiliária. Ele chamou a noiva dele, a futura esposa, foram juntos até a imobiliária, chegaram lá e foram conversar com o responsável. E nesse dia, infelizmente, ele ficou sabendo que uma outra pessoa passou ali e fez uma oferta irrecusável por aquele imóvel que ele estava planejando comprar no futuro. E a pessoa que foi até a imobiliária fazer a proposta era nada mais, nada menos que um amigo dele que trabalhava com ele na fábrica. Quando ele ficou sabendo que aquele rapaz compraria aquela casa, que tinha um plano incrível, que ele conseguiria pagar, o amigo dele já tinha um dinheiro guardado, reservado no banco também, foi até a imobiliária, foi sozinho, silenciosamente, foi até a imobiliária e fez uma oferta irrecusável por aquele imóvel que o amigo dele estava querendo comprar. O amigo dele pagaria assim, vamos dizer, em 20 vezes, né? Daria uma entrada e mais 20 prestações ali para ficar com aquela casa. Esse amigo dele fez uma oferta, uma entrada muito maior do que o amigo daria e diminuiu as parcelas em 10 vezes, ou até menos que isso. Foi irrecusável para a imobiliária e também para o proprietário do imóvel. Então, na verdade, essa pessoa, ele queria que o amigo se alegrasse com ele da conquista que ele faria. Além do casamento, que ele estava feliz com a sua realização, também com a possibilidade de comprar uma casa. Mas o amigo não viu por esse lado. O amigo dele, amigo entre aspas, né?
olhou a alegria daquela pessoa e falou: puxa vida, se ele vai conseguir, por que eu também não posso conseguir? Correu até lá, fez uma proposta irrecusável e infelizmente a mobiliária acabou fazendo negócio com outra pessoa e deixou o primeiro, né? O primeiro que estava querendo, o primeiro que chegou até ali, demonstrando que queria comprar um imóvel, pela dificuldade ou pela quantidade de parcelas que o primeiro comprador gostaria de pagar, o outro diminuiu mais da metade daquelas parcelas e deu uma entrada muito maior, acabou fazendo o negócio com o outro e passou aquele primeiro que estava feliz, que contava com aquela casa para poder morar com a esposa, ele acabou perdendo o negócio porque acabou contando algo, um sonho que ele tinha para uma pessoa errada. Então é por isso que nós devemos pensar bem no que Paulo falou lá em Coríntios, dizendo que quando é criança, pensa como criança, se alegra como criança, brinca como criança, mas quando a gente cresce, se torna adulto, nós devemos tomar mais cuidado. Temos que pensar muito bem para quem nós vamos falar os nossos sonhos, nossos planos. Fala para Deus. Tem alguma coisa que vai acontecer na sua vida? Fale para Deus. E se você já teve algum sonho e contou para alguém e agora está preocupado, pensando, será que alguém vai atrapalhar? Coloque nas mãos de Deus. Dobre seus joelhos. Fala: Deus, eu sei que eu adiantei e não deveria ter adiantado as bênçãos que o Senhor tem reservado para a minha vida, contado para outras pessoas. Eu quero que o Senhor trabalhe em meu favor. Vamos repreender todo o mal que for lançado contra a tua vida. Deus vai te ajudar, vai te livrar de todo o processo ruim. Você não vai precisar passar por um deserto, sofrendo e esperar longos anos para algo acontecer na tua vida. Porque alguma pessoa vai agir contra os teus propósitos. Se tem alguém que tem inveja de você, que não quer que você conquiste, e a pessoa vai tentar passar você para trás, vamos pedir para Deus para colocar uma barreira entre você e esse sentimento mal daquela pessoa. Não uma barreira entre você e a pessoa, mas uma barreira entre você e aquela pessoa que quer o seu mal. Para que aquele pensamento ruim que a pessoa está desejando contra a tua vida não venha até você. E que você receba somente as bênçãos de Deus e que os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos sejam realizados. Tenha fé, acredite que Deus pode fazer isso e muito mais ainda na tua vida, por causa do amor que Ele tem por você. Confie em Deus e coloque nas mãos dele tudo que você sonha para o futuro, tudo que você está planejando, e Ele com certeza vai fazer agir de forma incrível e você vai testemunhar para as pessoas. Aí sim você vai poder falar para as outras pessoas, para os seus amigos, parentes, tudo o que Deus fez acontecer na tua vida. Deus abençoe.